Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 8, versículo 14, continuação, que diz assim: Jesus salva, cura e liberta. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre deixou. Em seguida, levantou-se e passou a servir. No início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Amém, né? Aqui se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, se todos, né, perceber, estava cada dia que Jesus pregava, cada dia que Jesus curava, libertava, estava se cumprindo o que fora dito pelo profeta Isaías, como Jesus viria, como que ele agiria, o que ele faria, né? Então, se os próprios ali da época tivessem prestado atenção até na mensagem que o próprio profeta Isaías já havia falado e que eles já haviam escrevido, né? Já estava escrito e estava se cumprindo passo a passo. Jesus estava fazendo tudo o que já estava escrito em Isaías, o que Isaías tinha falado, né? A sua profecia, o que o próprio Deus tinha revelado. E aqui diz: Jesus salva, cura e liberta. Então, esse mesmo Jesus que foi prometido, que o próprio profeta Isaías diz, né, que se cumpriu, assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tornou-se sobre si todas as enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Então estava apenas se cumprindo o que Jesus estava fazendo dia a dia, estava se cumprindo, né? Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamado, enferma e com febre. Então Jesus a tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida se levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com apenas uma palavra expulsou o espírito e curou todos que estavam doentes. Porque Jesus estava preparado, né? Isso, Jesus falou para nós, né? Maiores coisas vocês farão em meu nome. Mas muitos hoje não querem se preparar para fazer o que Jesus fazia, né? Mesmo na época, até os próprios, né? Os próprios discípulos dele, né? Porque quantas vezes ele ali, estando já naquele jardim, ele saía para orar. Quando ele voltava, os seus discípulos estavam dormindo. E nós hoje muitas vezes agimos da mesma forma. Queremos fazer tudo que Jesus fazia. Queremos muito mais, mas nós não queremos orar, nós não queremos buscar ao Pai. Nós não queremos pedir ao Espírito Santo ajuda, mas nós queremos operar milagres e maravilhas. Mas nós não queremos fazer o que Jesus fazia, assim como os discípulos da época, né? Porque os discípulos dormiam devido ao cansaço, sim, devido ao dia a dia, né? Ter lidado com multidões, porque muitas vezes eles lidavam com grandes multidões. Então, estavam cansados, exaustos, mas em meio ao cansaço, Jesus ele buscava o Pai, porque ele entendia que só no Pai, só do Pai é que saía, né, o que ele precisava. A virtude, o amor, para ele descansar o seu espírito. Porque não era sobre só descansar o corpo, porque Jesus ele estava angustiado devido à situação. E muitas vezes Jesus buscava no Pai força, porque cada vez ali que ele curava, que ele operava milagres e maravilhas, né? Ele precisava se fortificar em Deus, porque é de Deus que ele buscava toda a força. Igualmente hoje quantas pessoas querem agir da mesma forma, né? Mas não tem buscado no Senhor. E o Senhor fala, né? Que é dele que vem a nossa força. A nossa força não é de nós mesmos, nós não temos força o suficiente
para estar cada dia buscando o Senhor. Nós não somos fortes o suficiente para interceder todos os dias, mas quando nós pedimos ajuda ao Espírito Santo, porque para os servos do Senhor, o Espírito Santo é o Consolador. Para os servos do Senhor, o Espírito Santo é o orientador. Agora, para aqueles que não aceitaram ainda, que não conhecem, não aceitaram a Jesus, o Espírito Santo vem para mostrar a verdade que confronta, a verdade que liberta, a verdade de Cristo, para poder haver libertação do interior. Porque tudo começa dentro de nós. A nossa libertação vem lá de dentro. Então é necessário que o Espírito Santo entre dentro de nós, para que só assim, de dentro de nós, possa fluir rios de água da vida. Então é necessário que o Espírito Santo faça morada. E para ele fazer morada é necessário que nós limpemos a casa, né? Tiramos toda a rapina que não pertence a Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor não habita em templo sujo. O Espírito Santo do Senhor habita em templo limpo. Então devemos sim fazer uma limpeza. E quando nós não temos força, devemos sim pedir força ao Espírito Santo para ser conduzido, né? Aqui, a sogra de Pedro, ela tinha o próprio Jesus ali, né? Ela estava enferma, ela estava doente e o próprio Jesus chegou nela e apenas tocou e a curou. E ela, no mesmo instante, ela se levantou e foi preparar alimento para eles. Quantas vezes, né, nós estamos enfermos, doentes, sem saber o que fazer. E muitas vezes nós nos entregamos à enfermidade. Mas até a enfermidade que vem sobre as nossas vidas, nós temos que entender que é um sinal que o Senhor quer nos libertar, quer nos curar. Basta nós pedirmos com fé. Basta nós intercedermos com fé a Ele, ao nome dEle, né? Quantas vezes eu me lembro que eu criança, né? Meu pai sempre me dizia, quando eu estava doente, eu chegava, pai, ora por mim, porque eu estou com infecção de garganta, ou eu estou com alguma coisa, estava com febre mesmo, estava debilitada eu estava, né? Mas eu me lembro disso. Eu com 7 anos de idade, 10 anos, e ele sempre falava a mesma coisa. Filha, o mesmo Espírito Santo que Deus me deu, Ele te deu também. Então interceda ao Pai, através do Espírito Santo. E você vai receber a cura, em nome de Jesus. E muitos podem pensar, nossa, mas que pai mau, né? Ele deveria sim orar, ensinar. Mas da forma dele ele me ensinava. Ele me ensinava que eu não posso esperar nele, mas eu tenho que esperar em Deus, porque é de Deus que vem. É de Deus que vem a cura. É de Deus que vem o livramento. É de Deus, é nele que nós temos que confiar. Assim como Jesus confiava, quando Jesus subia ao monte para orar, quando Jesus saía de um lado para o outro, ele confiava no Pai, ele buscava no Pai. E da mesma maneira nós temos que buscar, né? Invocar o santo e glorioso nome de Deus. E aqui Jesus fala, né? A palavra nos ensina, assim como se cumpriu que de fora fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele tornou sobre si as enfermidades e pessoalmente levou as nossas enfermidades. Então ele curou e levou todas as enfermidades, assim como disseram, né? E o interessante aqui é que no início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados e com ele apenas uma palavra expulsou o espírito e curou todos que estavam doentes. Apenas uma palavra, basta você crer, basta você buscar e você dirá apenas uma palavra. E é nisso que eu tenho buscado, né? É nisso que eu tenho buscado no Senhor, força em Deus, para que nós possamos ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? Agradeço a todos por terem ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.